Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao episódio 11 do podcast Errar é Humano. Para começarmos assim já de forma incrível neste episódio, na verdade eu não tenho um nome ainda, não tenho um tema para este episódio, porque ele nasce ou ele está a ser gravado de uma reflexão pessoal profunda que eu estive a fazer nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, sobre como é que foi ou como é que tem sido o meu caminho pessoal nos últimos anos e eu gostava de trazer aqui esta reflexão. Gostava de que trocássemos aqui algumas ideias, ou eu, na verdade, vou partilhar contigo algumas ideias e se tu quiseres partilhar o teu feedback, eu óbvio que vou querer saber. E eu gostava de começares por analisar como é que era a tua vida há 5 anos. O que é que tu ambicionavas fazer? O que é que tu ambicionavas ter? Como é que tu vias a tua vida nos 5 anos seguintes e de que forma é que isso se concretizou? E eu estou a trazer isto porquê? Porque enquanto estás a ouvir este podcast, eu estou a concretizar 2 sonhos. Aliás, um já foi concretizado, o outro está a ser enquanto este podcast está a sair. E eu fui ver o que é que eu tinha escrito há 4, 5 anos atrás, na minha lista de sonhos, porque eu tinha e tenho, uma lista muito grande de sonhos, na verdade uma folha A4 cheia de sonhos que eu quero concretizar, e desafiei o João para fazer até comigo a lista de sonhos dele. Um homem é muito mais objetivo e muito mais sucinto, mas é interessante que dessa lista já foram riscados alguns sonhos. E foram riscados porquê? Porque foram concretizados. Então, eu gostava de trazer esta reflexão e uma vez que este podcast é sobre erros e falhanços, eu gostava de partilhar contigo que normalmente as pessoas gostam de saber que outras pessoas são bem-sucedidas, gostam de se inspirar nelas. Mas, efetivamente, o que conecta as pessoas é as coisas menos boas, são os desafios e os falhanços, não é? O que é que nos impede de avançar? É o medo de falhar, é o medo de o que é que os outros vão pensar, é o medo de e se eu não consigo, não é? Então, o que conecta mais são, efetivamente, os falhanços. E neste percurso, aquilo que podemos considerar, ou aquilo que eu posso considerar falhanço, que hoje, para te ser honesta, eu nem sequer acho que seja um falhanço, acho que fez parte porque tudo foi uma escolha baseada num conjunto de informação que eu tinha naquele momento e levou-me àquela escolha. E isto é o que continua a acontecer. E eu acho que devemos começar, esse vai ser assim, o primeiro insight aqui deste podcast, que é: nenhuma escolha é boa nem é má. Ela é boa ou má em função daquele momento. Ou seja, quando tu tens de escolher entre saíres de uma relação, ou entre saíres do teu trabalho, ou entre decidires empreender, tu escolhes em função da informação que tu tens naquele momento e decides avançar ou decides não avançar. Ponto. É isto que acontece. É óbvio que 5 anos depois, quando tu olhas para trás, tu pensas: epá, eu se calhar podia ter feito diferente. Claro, tens muito mais informação 5 anos depois, não é? Então é óbvio que se tu repetisses alguns desses acontecimentos, tu farias de forma diferente. Essas decisões seriam tomadas de forma diferente. A questão é: se tu tivesses, naquela altura, o conhecimento que tu tens hoje, tu terias chegado onde tu chegaste hoje. Ou seja, se eu não tivesse errado as vezes em que eu errei, se eu não tivesse acordado montes de vezes a chorar e triste, e se calhar isto não é para mim, e se calhar não consigo, e eu estou cansada, e eu não aguento, e ninguém me entende, e eu posso dizer que foram N os dias em que isso aconteceu. Foram N dias em que eu acordei e pensei: o que é que eu estou a fazer? Foram N dias em que eu nem sequer partilhava esse medo, esse receio, essa angústia de e se eu falhar? E se eu não conseguir? E ele existiu, ok? Esses dias existiram e continuam a existir e vão continuar a existir e fazem parte, ok? Agora, neste meu caminho, neste meu percurso de 5 anos, houve saída de trabalho, houve formação, houve tanta coisa, houve viagens, houve
avanço em novos projetos, houve fazer lançamentos de produtos digitais, uns correram incrivelmente bem, outros nem sequer uma inscrição tive. E eu estou a rir-me enquanto me lembro disso, porque naquela altura eu lembro-me que foi muito triste. Foi triste. Foi eu pensar naquela altura de epá, tanto trabalho para nada. Mas efetivamente agora que eu olho para trás eu percebo que não foi para nada. Foi para eu perceber que determinadas formas de lançar um produto digital, por exemplo, não funcionam tão bem para mim. Determinadas formas de tens de fazer isto, tens de falar sobre aquilo, tens de aquecer a audiência, tens de, não é para mim. E este podcast é sobre isso, é sobre a autenticidade, é sobre nós assumirmos que nós vamos fazer montes de coisas e na nossa vida, ou pelo menos se assim escolhermos, e nós vamos olhar para elas e elas vão nos trazer aprendizagens. Sempre, mesmo quando as coisas correm bem, naturalmente quando correm bem nós não focamos nas aprendizagens, focamos no yes, correu bem, consegui. Mas nós vamos sempre aprender, porque nós podemos sempre melhorar, temos sempre mais margem de manobra. Eu gosto de, quando apontamos erros, entre aspas, aos outros, que normalmente fazemos isso de uma forma muito dura para com os outros, eu incluída, acho que podemos, respeitando os outros, em vez de falar em erros ou isto está errado, isto não está bem, porque não dizer-lhes, olha, gostei do que tu apresentaste, gostei da tua ideia e acho que temos aqui uma oportunidade de melhoria. Porque efetivamente, o que foi feito não está mal, foi feito, pode ser melhorado. E vamos cá ver uma coisa, tudo aquilo que existe, cadeiras, bancos, mesas, telemóveis, computadores, luzes, isto não foi tudo tipo criado assim na primeira vez. Alguém fez e alguém disse, olha, temos aqui uma oportunidade de melhoria, porque este sofá ainda não é confortável o suficiente, porque esta mesa não tem altura suficiente para pessoas com 1,80 m de altura, porque este banco não tem apoio de costas, então talvez não funcione para um conjunto de pessoas. Ok? Então é sobre isso. É sobre fazer e melhorar. Fazer e melhorar. E eu gostava de trazer aqui também um outro ponto importante, que eu sinto que as pessoas continuam a estar agarradas, que é a história para trás. Eu não faço porque eu não aprendi isso, porque os meus pais não me ensinaram isso, e porque se os meus pais tivessem feito diferente, eu teria feito diferente, e porque na altura em que eu era pequena os meus pais não me deixavam, ou os meus pais deixavam e se calhar deviam ter-me obrigado a... Malta, vamos largar isto. Os nossos pais deram-nos a coisa mais importante que nós temos, que é a nossa vida, e fizeram o melhor que sabiam, ok? E continuam a fazer o melhor que sabem, com toda a certeza. Mesmo que o melhor que saibam possa ser proteger-nos, possa ser, olha, eu não sei se isso é para ti, ou eu não sei se isso vai correr bem, se calhar é melhor não arriscares. Ou o contrário, vai e se for preciso de alguma coisa, que foi o caso dos meus pais, se precisares de alguma coisa, aqui em casa há comida, cama e roupa lavada, arrisca. Ok? Então, vamos parar de julgar e criticar os nossos pais pelas decisões, pela programação que nos passaram, pelas crenças que nos passaram. Vamos nos libertar disso. Vamos agradecer todas as coisas que eles nos ensinaram. Quem diz pais, diz educadores, avós, tios, padrinhos, não sei. Quem quer que tenha sido assim um pilar da tua infância, não é? E da tua adolescência, e que supostamente te moldou a ir num determinado caminho. Vamos olhar para isso com gratidão e com... Se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria feito A, ok? Ou seja, vou falar de uma questão, que até é uma questão que eu tenho aprofundado recentemente com alguns alunos e que eu próprio aprofundei, que é a questão financeira, que é, muitas vezes, nós vemos os nossos pais com uma determinada postura relativamente ao dinheiro, ou relativamente a finanças pessoais, e nós temos dois caminhos. Quando os pais são muito regrados e muito... vou passar a expressão, mão de vaca, não é a melhor expressão, mas whatever, quando são extremamente poupados e não usufruem, existem dois caminhos. Ou os filhos passam uma vida a trabalhar e são exatamente iguais e sentem-se frustrados porque a vida não desenvolve, porque parece que eu trabalho e nada vem. Ou existe aquele sentimento de raiva e de, epá, eu nunca vou ser como eles no que toca a dinheiro, vou fazer diferente. E o que é que acontece aqui? Acontece que tanto um comportamento como o outro vem
vem de emoções e tem uma conotação negativa. Um vem de raiva e um vem de medo. Ou seja, os meus pais ensinaram-me a poupar muito a vida toda porque pode haver uma emergência, então eu vou poupar muito. E as pessoas acumulam dinheiro e não usufruem da vida, o dinheiro está lá. Ou então melhor, vem uma emergência e o dinheiro vai toda a vida. Que acontece a montes de vezes e talvez tu que estás desse lado te identifiques. Ou então existe um padrão oposto que é tudo que eu ganhar eu vou estourar porque eu vou curtir a vida porque eu acho que os meus pais não curtiram a vida. Então, ponto 1. Os teus pais viveram a vida deles toda até este momento e não precisaram da tua ajuda para nada. Melhor ou pior, só fizeram aquilo que acharam que deviam fazer. Então, chega de estares agarrada ou agarrado a essa ideia de eles deviam fazer diferente e eu posso ensinar-lhes. Isto porquê? Porque eu própria já estive nesse lugar de ok, eu agora que aprendi a gerir as minhas finanças, então eu vou ensinar aos meus pais, vou-lhes mostrar como isto é incrível. E o facto de ser incrível para mim não quer dizer que seja incrível para eles. E nós somos todos diferentes. Então, eu senti-me muitas vezes frustrada porque eu queria ajudar e porque eu queria mostrar que podia ser diferente e sentia que do outro lado não havia essa abertura. Ou seja, eu sentia que os meus pais não estavam pai virados. E não têm que estar. E aqui é que está a virada da chave. É aqui, como dizem alguns brasileiros que eu conheço que são assim muito inspiradores, aqui é que é o pulo do gato, que é aquilo que eles fazem ou deixam de fazer já não é um problema teu, ok? Aquilo que eles podiam ter feito por ti já fizeram, então segue a tua vida, liberta-te desse peso, liberta-te dessa ideia e cria a tua caixa, não é? Porque essas ideias de tem de ser assim, temos de fazer assado, são ideias feitas e aquilo que funciona para algumas pessoas não vai funcionar para outras. Então, se isto se aplica a tudo, por que raio é que com os nossos pais nós não percebemos e nós não aceitamos que é exatamente igual? Que é, eles têm uma ideia, aplicaram a ideia deles, se funcionou para eles, então não é um problema nosso. Então, porquê insistir? Porquê martirizarmos-nos com isto? Porquê assumirmos a culpa e a responsabilidade de eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer? Ok? E se és filho e já sentiste este peso, ou filha, e estás desse lado e já sentiste este peso do eu tenho que juntar para ajudar os meus pais para lhes trazer uma vida melhor, malta, eu acredito que para os nossos pais seja mais do que suficiente olharem para nós e perceberem o quanto nós estamos felizes e realizados, mesmo que seja num trabalho que eles não sonharam para nós, ok? E é muito importante nós assumirmos isto para nós, de que eu sou a única pessoa responsável pela minha vida, ok? E para os nossos pais que é isto que eu quero fazer, então é isto que eu vou testar. E se eu precisar de ajuda, vocês ajudam-me, sim ou não? É sobre isto, ok? Então vamos tirar o peso aqui esta culpa, sabem, de que nós é que temos que assumir algumas coisas pelos nossos pais. Não temos, ok? Eles tomaram as decisões deles, eles têm a história deles que os levou a comportarem-se daquela maneira, da mesma forma que tu te comportas mediante a história que tu viveste. Não importa qual é essa história, não importa qual é a história dos teus pais, importa é que, ao olhares para a tua história, o que é que tu podes fazer diferente com ela? Existem duas posições, e vou usar aqui uma analogia futebolística que eu acho maravilhosa e ouvi da Mel Robbins, que é, nós temos duas formas de estar no jogo, neste jogo que é a vida. Nós podemos estar na bancada, sentados a criticar a posição dos jogadores, a criticar os lances, a criticar as substituições que o treinador decide fazer, ou nós podemos estar lá, no campo, a colocar-nos no sítio certo para marcar o golo, a defendermos bem, a sabermos que somos parte de uma equipa e que nem sempre somos nós que marcamos os golos. E quando eu digo equipa, estou a falar de família, eu estou a falar de carreira, eu estou a falar de negócio, eu estou a falar de colaboração, que eu acredito muito em colaboração, que é, quando o outro ganha, eu também ganho. Win to win, malta. É sobre isso. É sobre cooperar em vez de competir. É sobre colaborar em vez de querer ficar por cima. Se eu estou em campo, se eu estou a dar o meu melhor, se eu estou a esforçar-me por estar na posição para marcar o golo, se eu estou a esforçar-me para cruzar para o sítio certo, não sei se já viste a série do Beckham, olha, e até vou trazer isso mesmo para a relação com os nossos pais, que é, o pai do Beckham colocou-o a fazer
cantos, e malta do futebol, se eu estiver a dizer mal, por favor, corrijam-me e perdoem-me o erro, mas o Beckham marcou em casa com o pai milhares de cantos para se tornar excepcionalmente bom naquilo. E agora nós podemos aqui questionar, e trazendo o exemplo dos pais, nós podemos aqui questionar, ele, se calhar o Beckham seria mais feliz a fazer outra coisa qualquer, mas o pai levou-o para ali e então foi por isso. Ok, e o Beckham tem duas hipóteses. Ou ele culpava o pai, ou ele decidia e ficava naquilo, ou ele decidia fazer diferente com aquilo que tinha aprendido. E é sobre isto. É sobre... nós recebemos uma programação, nós recebemos uma educação, nós recebemos crenças, ideias, convicções dos pilares da nossa vida e nós podemos questionar e seguir a nossa vida com convicções diferentes. Então nós temos de parar de nos agarrar, nós temos de parar de estar na bancada e estar a criticar quem está a jogar lá em baixo ou quem já jogou e nós não sabemos puta ideia de como é que foi o jogo da vida daquela pessoa e nós criticamos e nós gritamos e nós julgamos e vibramos às vezes, mas epá, ainda agora fez tão bem e já está a fazer mal. E nós focamos a nossa atenção no erro, no falhanço, e tu podes acertar 1000 vezes e as pessoas vão se lembrar da única que tu erras, ok? Vai ser sempre assim. Sempre. Então, temos duas hipóteses. Vamos para o campo e vamos literalmente borrifar-nos para os assobios, para os gritos, para os acenos e vamos só focar na nossa jogada, vamos focar na nossa equipa. Não importa se a equipa é a tua família, se a tua equipa é a tua família ou os teus colegas de trabalho, são os teus parceiros de negócio, és tu e os teus clientes, não importa. Importa que tu estás no terreno, tu estás no campo do jogo, tu estás a dar o teu melhor, tu estudaste uma tática e estás a aplicar a tática e estás a improvisar e a adaptar a tática à medida que o jogo decorre. Com a diferença que o jogo da vida não são 90 minutos, é muito mais tempo, felizmente. Ou seja, significa que nós temos muito mais margem para melhorar a tática. Nós temos mais margem para testar outras táticas. E nós temos muito mais margem para, ok, desta vez eu vou a jogo e eu vou só fingir que a bancada está vazia. Eu vou ignorar os sons da bancada. Ok? Ou vou escolher ouvir os sons da bancada que me inspiram e que me motivam. É sobre isso. Vamos parar de estar na bancada. Vamos a jogo. Vamos a jogo com o melhor que nós somos. Vamos a jogo com a procura das melhores pessoas para estar ao nosso lado. Vamos a jogo com o máximo de informação que nós tivermos. E vamos a jogo a saber que podemos perder. Porque se é um jogo, significa que existem duas equipas, não importa quem é a outra equipa, se é o universo, se é o teu patrão, se é a tua família, não importa. Importa que tu estás ali com uma determinada tática, tu estás ali para vencer. Sabes que podes não vencer sempre, mas mesmo não vencendo, tu sabes que tens e trazes aprendizagens para aplicares no próximo jogo e melhorares a tua tática. E é sobre isso. Errar é humano, ninguém faz tudo bem à primeira, nós precisamos de normalizar o erro, nós precisamos de ir a jogo e saber que vamos rematar dezenas de vezes e vamos falhar dezenas de vezes e volta e meia vem um golo. E quanto mais vezes nós formos a jogo, mais vezes nós vamos errar, portanto, mais vezes também nós vamos acertar, ok? Porque isto é estatística. Eu erro uma vez, erro duas, erro 10, há ali uma que eu vou acertar. Ok, o que é que funcionou quando eu acertei? O que é que falhou quando eu errei? Para que eu possa acertar mais vezes. É sobre isto, ok? Então, se estás desse lado, este episódio foi um bocadinho mais longo que o meu habitual. Então, se estás deste lado, se isto fez sentido para ti, se ressoou aí em ti, escolhe ir a jogo. Escolhe largar o ruído da bancada. Escolhe focar-te na baliza. Escolhe focar-te na tua equipa, na tática que vocês decidiram trazer para jogo. E mesmo que empatem, mesmo que percam, tu sabes que vais trazer aprendizagens para melhorar a tática e tu sabes que existe outro jogo amanhã. E amanhã tu vais fazer melhor. E mesmo que amanhã o teu melhor seja diferente do teu melhor de hoje, porque isso vai acontecer todos os dias, o teu melhor nunca é igual, ok? O teu melhor vai ser sempre diferente. Às vezes o nosso melhor é só ficar aquela manhãzinha na cama. É só chafurdar ali um bocadinho na tristeza. É só chorar e deixar sair. Às vezes esse é o nosso melhor, porque isso também é preciso. Ninguém está sempre lá em cima altamente motivado, ok? Ninguém está sempre lá em cima a marcar golos no jogo da vida, está bem? Há dias em que vais rematar e vai ser completamente ao lado. Há dias em que nem vais ter força nas pernas para andar. E é sobre isso. E essa é a beleza, é o que é que eu faço com os desafios? O que é que eu faço com aquilo que não funciona? Quem é que eu sou quando as coisas não funcionam?
ok? E quem é que eu sou quando eu ganho este jogo, não é? Ou seja, porque eu acredito que o caminho passa por nós irmos alinhando nos pequenos momentos da nossa vida a pessoa que nós somos com a pessoa que nós queremos ser. E quando começa a haver aqui congruência entre a pessoa que tu és e a pessoa que tu queres ser, tu começas a sentir alinhamento, tu começas a lidar com as derrotas de outra forma, tu começas a programar a tua tática de outra maneira e começas a perceber que bancada cheia ou vazia, isso deixa de ser um problema para ti. E é sobre isso. Então, espero que tenhas gostado. Eu vou querer o teu feedback aqui em baixo nos comentários. Podes enviar-me mensagem privada. Eu adoro quando vocês mandam mensagens sobre o podcast, porque eu não sabia que ele tinha o impacto que tem. Então, encontramos-nos no próximo episódio e até já.